Graça e paz à Igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Novembro, mês da gratidão. Semana passada, nós tivemos a palavra do pastor Gessé e 3 testemunhos de gratidão que nos inspiraram, que moveram o nosso coração nessa direção. E hoje não vai ser diferente. Por isso eu queria passar para vocês breves 2 definições de gratidão. A primeira, de um dicionário popular, diz o seguinte: gratidão é definida como qualidade de ser grato, reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, etc. E o outro do Wikipédia: gratidão envolve um sentimento de reciprocidade em direção de outra pessoa, frequentemente acompanhado por um desejo de agradecê-lo por um favor que lhe fez. Vocês concordam com essas definições? Eu concordo. São definições corretas, sim. Pode alguém ser grato e não externalizar a sua gratidão? Eu mesmo sou grato por muitas coisas, e acredito que muitos de vocês aqui também. Mas a gratidão não deve ser apenas um sentimento. Sabe aquela coisa? Como estou grato hoje, que maravilha. Mas deve ser uma resposta. Gratidão não deve ser um sentimento, mas uma resposta. Vocês me entenderam? Vocês estão comigo? Gratidão não deve ser um sentimento, mas uma. Agora todo mundo sem vergonha. Vamos lá. Gratidão não deve ser um sentimento, mas uma. Resposta. Isso mesmo. Eu sou grato porque eu sou favorecido e fui abençoado. E quem me proporcionou esse favorecimento, essa rica bênção, não foram as junções das estrelas, não foi o acaso, não foi a data do meu nascimento, não é o signo a que eu pertenço, mas foi Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu andava num caminho oposto ao caminho de Deus. Eu vivia a minha vida à parte, separada de Deus. Eu aprendi na Bíblia que neste momento, quando eu vivia dessa maneira e não vivia de acordo com a vontade de Deus, eu era inimigo de Deus. Vocês estão me ouvindo? Aquele que não anda cumprindo a vontade de Deus, anda na direção de Deus, mas anda nos caminhos opostos ao caminho de Deus, ele é inimigo de Deus. Eu era inimigo de Deus, um pecador, merecedor da ira condenatória de Deus. Mas eu também aprendi na Bíblia, em Efésios 2, versículos 4 e 5, que diz assim: Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Eu era inimigo de Deus, mas Deus em Cristo interviu na minha história e essa rica misericórdia me alcançou. Como sou grato a Deus, eu sou muito grato a Deus, mas a minha gratidão, ela não pode ser apenas uma declaração, sou grato, valeu. Gratidão deve ser uma resposta. Gratidão deve desembocar em cada passo do meu viver. Em cada decisão que eu tenho que tomar, eu preciso expressar essa gratidão a Deus. E quero dizer que se você que está me ouvindo aqui, se você realmente pertence a Jesus, passou da morte para a vida em Cristo Jesus, se Ele de fato é o teu Senhor, é o teu Salvador, você deve viver uma vida cristã ordinária. Vida cristã ordinária é o tema desta manhã.
Vida cristã comum, cotidiana. É esta vida que você deve viver para Deus. Ordinária. Simples. Mas essa vida comum, feita como uma expressão da sua gratidão a Deus. Ao ir na padaria, no supermercado, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, eu vivo para Deus. E o que você poderia dar a Deus que recompensasse a salvação que você ganhou dele? Nada. Nada, simplesmente nada. Você não pode dar nada a Deus que compara a salvação que você recebeu dele. Mas o que Deus pede de você como forma de gratidão? Tudo. Ele pede tudo. Que a sua vida, que a minha vida, que a nossa vida, essa nova vida que nós recebemos de Jesus, nós vivamos para a glória de Deus. Tão somente vivamos para a glória de Deus. Vida cristã ordinária. E eu quero ler um versículo para vocês que eu entendo que faz um resumo do que é viver ordinariamente para a glória de Deus. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Vai ser projetado, mas se você quiser abrir sua Bíblia, se você trouxe sua caneta, você pode colocar assim: este versículo é o versículo preferido do pastor Fábio. E se você quiser um também, você coloca: e também do pastor Gessé. Talvez de outros aqui também. E pode ser o seu, hoje, pela manhã. Assim diz este versículo: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Temos twins aqui, twins? O uhul não é só para o retiro, é agora também. Eu quero que vocês leiam, eu quero ouvir a voz de vocês aqui. Tudo bem? Estão comigo, twins? Sim? Então vamos lá. Eu começo e vocês terminam. Fui crucificado. Assim, continua. Amém. Agora as mulheres. Vamos lá, mulheres. Fui crucificada com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos lá, homens. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora todo mundo em pé, vamos ler, juntos. Isso, vamos lá, não é para lá, para cá, é só para ler. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Pode sentar. João 3,16 resume o Evangelho, o grande amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso resume o grande amor de Deus, como podemos ser salvos. Mas Gálatas 2:20 nos mostra o que significa ser alguém que se diz cristã, evangélica, salva pelo Senhor Jesus.
Depois de Jesus Cristo, Paulo é a figura mais importante no Novo Testamento, na nossa fé cristã. Além de discípulo de Cristo, ele foi o principal defensor e divulgador da fé cristã. E muito daquilo que sabemos sobre a nossa fé passa por esse homem resgatado pela graça de Deus. Paulo ele escreveu metade do Novo Testamento e tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele ensinou estava estritamente relacionado com aquilo que ele vivia, ao ponto de lhe dizer palavras assim: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Vejam só, você poderia dizer isso? Me imitem como eu imito a Cristo? Bem, o apóstolo Paulo tinha essa convicção, mas que ensino era esse que o apóstolo Paulo defendia, divulgava e demonstrava no seu viver ordinário? E eu quero propor, baseado nestes versículos, 3 Ds da vida cristã ordinária. Não o 3D de tridimensional, mas 3 Ds. E o primeiro é a descrição da vida cristã. Descrição da vida cristã. Como que o apóstolo Paulo ele descreve o que é ser um cristão? Como que você responderia se alguém lhe perguntasse o que torna você um cristão? Ah, eu sou cristão porque eu vou à Igreja Batista Celebração. Ah, porque eu fiz o curso de integração, porque eu fui batizado na igreja. É isso que torna você um cristão? A descrição da vida cristã, conforme o apóstolo Paulo, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo ele descreve a vida cristã em 2 dimensões, morte e vida. Morte, fui crucificado com Cristo. E o que significa estar crucificado com Cristo? A resposta é óbvia, nós morremos com Cristo. Cristo não morreu? Sim ou não? Cristo morreu. A Bíblia diz que quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Cristo ressuscitou? Sim. Então nós ressuscitamos com Ele. Nós morremos para a lei, nós morremos para o pecado e nós morremos para nós mesmos. O verbo crucificar, ele está, na língua original, no tempo passado, na voz passiva e no modo indicativo. E eu chamo o Marcos para traduzir para vocês. Brincadeira, eu vou traduzir para vocês. Gelou aqui. Tempo passado. O que significa tempo passado? É aquilo que aconteceu no passado e tem um efeito permanente no presente de uma ação já cumprida lá atrás. Então, no dia 24 de junho de 2006, eu me casei com Priscila. Passado. Mas eu estou casado com ela e permanecerei casado com ela até o último dia do meu respirar. Passado perfeito. É isso. Por isso que a melhor tradução, pensando no passado perfeito, seria da Revista Atualizada que diz: estou crucificado com Cristo. Na NVI que nós lemos diz eu fui. Mas aqui diz estou. E qual é a ideia? É que eu fui crucificado com Cristo no dia em que criei e ainda estou e ficarei crucificado com Cristo até o fim. Passado perfeito. Voz passiva é o modo como foi traduzido na NVI, né? O sujeito sofre a ação. E o que acontece? Fui crucificado com Cristo. Foi Cristo quem nos crucificou no momento em que cremos. Se você creu no Evangelho, arrependido dos seus pecados,
verdadeiramente você clamou pelo Salvador Jesus, neste momento, Cristo o batiza, Cristo o crucifica com ele. O cristão foi crucificado por Cristo em Cristo. Jesus foi quem nos crucificou com ele e nele mesmo. Voz passiva. E o modo do verbo indicativo, quando ele informa um fato ocorrido que expressa uma certeza, com tamanha convicção. Então, ao usar o verbo crucificar no passado perfeito, na voz passiva e no modo indicativo, o apóstolo Paulo estava nos informando que a obra de Cristo na cruz nos foi imputada. Ou seja, foi algo realizado por outra pessoa em nosso favor. Não dependeu de nós nem de qualquer ação inicial nossa. É dom de Deus com consequências permanentes, abençoadoras. É graça. Aleluia. É graça de Deus. Pense assim, no momento em que você se arrependeu e creu, foi Deus que fez isso em você. É graça. É graça de Deus. É graça de Deus. Qual que é o primeiro D da vida cristã ordinária? Descrição. O segundo D, depois eu falo, é que eu não falei da outra dimensão, já estava pulando aqui. Primeira dimensão é a morte, a segunda dimensão é a vida. Tenho que falar da vida, só da morte. Cristo morreu e ressuscitou. Então a segunda dimensão é a vida. Cristo vive em mim. Fui crucificado, mas Cristo vive em mim. E como é que ele vive em mim? Como é que ele vive em nós, os que cremos? Cristo vive em nós pelo Espírito Santo. Cristo vive em nós pelo seu Espírito. O Espírito Santo nos permite viver em novidade de vida. Entenda isso. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. De que se você deu a sua vida para Jesus, não é para continuar vivendo da mesma maneira. Cristo em nós, pelo Espírito, produz transformações profundas e duradouras. Ele produz o fruto da superação, o fruto da felicidade, da salvação, o fruto da força para nos submetermos à vontade de Deus, o fruto da fricção, do talhar que nos proporciona a santificação, cada dia mais se parecendo com o nosso Salvador Jesus. E produz e cria em nós uma família. Nós temos a família da fé, a igreja. Esta é a vida cristã. Aquele que se diz salvo, se diz crente, e não gosta da igreja, não é membro de uma igreja local, não entendeu o Evangelho. Não entendeu o Evangelho. Diante de Deus não existe desigrejado. Ou é igrejado ou não é. Ou é igrejado de verdade, né? Porque não basta também só vir à igreja. Mas se alguém lhe perguntar por que você é crente, diga assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Faria toda a diferença se cada um de nós vivêssemos da forma que de fato somos em Cristo. O problema é que nós vivemos uma vida totalmente errada porque não entendemos o Evangelho e com isso nós não desfrutamos das promessas de Deus na nossa vida. Vocês lembram a história do patinho feio? Nasce lá, os ovos começam, mexer, nasce aqueles patinhos, branquinhos, um escurinho, ele é rejeitado, ele é desprezado, mas à medida que vai passando o tempo, não é um pato, é um cisne. Um cisne lindo, belo, inspirador. Nós precisamos entender que nós não somos patinhos feios. Em Cristo nós somos esses belos cisnes. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus.
Mas, como viver essa vida descrita por Paulo? Agora sim chega o segundo D. A primeira é a descrição, a segunda é a dinâmica. É o exercício, é o movimento. Continuando, o versículo diz assim: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Contrário do que se pensa, morrer com Cristo, morrer para nós mesmos é sinônimo de vida de verdade. A vida não começa aos 40, aos 50. Ela começa quando nós morremos para nós mesmos e ressuscitamos em Cristo. A vida em Cristo ainda é a vida no corpo, neste corpo, em nosso viver, 24/7. Vocês entendem isso? Já certamente tem os números, né? 2, 2, 2, 1, lá vai. Eu tenho o meu, 24/7. O que é 24/7? 24 horas por dia, 7 dias da semana. Aí você lembra daquela música do Resgate. 7 dias da semana eu quero andar com Deus. Quem não conhece, por favor, procura o Denner ali, nosso curador de rock gospel. Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Isso é uma vida grata. O apóstolo Paulo fala assim, seleciona algumas coisas aí na semana, e aí alguma dessas coisas que você selecionou, você viva de coração para o Senhor. Não, Colossenses 3:23 nos diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Continuaremos sendo quem nós somos, com todas as vantagens e desvantagens dessa realidade terrena em que vivemos, mas nós estamos em processo de verdadeira transformação em Cristo Jesus. Amém? Deus quer mudar a minha vida, Deus quer mudar a sua vida, e não contente-se com um pouco do que Deus já fez em você. Você não foi um carro que bateu, machucou a lataria, foi no funileiro ou um martelinho de ouro, ele fez um trabalho lá e deixou novinho. Não é esse processo que Deus quer fazer com você. Porque isso para Deus é isso aqui, ó. Isso não é nada. O que Deus quer fazer em mim e em você é uma transformação completa, total. É algo verdadeiramente novo. Novo. Ele pode fazer isso. Devemos viver essa vida no corpo da seguinte maneira: pela fé no Filho de Deus. E nós vivemos pela fé quando? Quando nós vivemos nas promessas de Deus, nas promessas que estão contidas na palavra de Deus, e não mais vivemos nas mentiras do mundo, do diabo, do pecado, mas pelas promessas, no poder do Espírito Santo. Amém? Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir da mensagem da palavra de Cristo. Nós só teremos fé, nós só viveremos em fé, se nutrirmos o nosso coração, a nossa vida com a palavra de Deus. A fé vem pela palavra de Deus, e a falta de fé vem quando nós não nos aproximamos com temor e tremor diante da palavra de Deus. Está lhe faltando fé? Aproxime-se da palavra de Deus. A vida cristã não é vivida pelo nosso próprio esforço humano. Eu preciso me dedicar, eu preciso me esforçar, mas essa graça, ela só provém de Deus. A vida cristã não é pautada por regras, nem vivida pela força de vontade, mas é uma vida vivida ordinariamente no poder do Espírito Santo. A vida cristã é vivida assim, quando nos agarramos às promessas da palavra de Deus. A vida cristã é vivida pela fé na promessa de tudo o que Deus promete ser
em nós, em Cristo Jesus. O que significa ser crente? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Como que você vive? A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. E o que é viver pela fé? É acreditar de todo o coração nas promessas de Deus e não nas promessas do pecado. Porque o pecado, ele promete. A mentira seduz, tenta ganhar seu coração. Mas quando estamos nutridos pela palavra, nós temos a arma para combater todo o mal que tenta arrancar a verdade do nosso coração. O que é viver pela fé? É acreditar nas promessas de Deus e não nas promessas do pecado. Amém? Vocês podem dizer amém? Amém. Terceiro D. Demanda. Demanda da vida cristã. Paulo descreve a vida cristã como sendo estar crucificado com Cristo para deixar Cristo viver em nós. A dinâmica dessa vida se dá em nosso corpo, lutando para nos conformarmos à imagem de Cristo, vivendo pela fé e no poder do Filho de Deus. Mas qual é a razão de ser desta vida? Qual é o propósito de existirmos? O apóstolo termina esse versículo onde tudo começa na história da salvação. O Filho de Deus me amou e se entregou por mim. O Filho de Deus, Jesus, ele me amou e se entregou por mim. Ele não me amou porque eu era bonzinho, bonitinho, uma coisa engraçada. Mas ele me amou, ele teve misericórdia de mim como expressão do seu amor. Porque eu era seu inimigo e não tinha nenhuma condição de eu me aproximar dele para amá-lo, para reverenciá-lo. Só ele poderia e fez essa obra em meu favor. Além de informar o que motivou Deus na execução do plano da salvação, o amor de Deus, Paulo quer com essa frase incitar no verdadeiro cristão louvor. O Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Louvor. A demanda, a exigência da vida cristã é adoração, é louvor. Louvor pelo grande amor de Deus na salvação dos seus filhos. O Filho de Deus me amou e se entregou por mim. E ele volta a falar desse amor quando escreve lá aos Efésios. Efésios 1, 5 e 6, ele diz, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Agora preste atenção. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O que o apóstolo Paulo nos revela aqui nesses dois versículos em Efésios é que o Senhor nos amou de tal maneira que nos conquistou pela obra salvífica de Cristo, para que sejamos uma expressão de gratidão e de louvor pela sua maravilhosa graça, pelo seu maravilhoso favor por nós. Não há como nos aproximarmos num culto de celebração e não derramar o nosso coração em gratidão a Deus. Dizer assim, Senhor, eu não deveria estar aqui se não fosse pela tua graça. Eu não poderia chamá-lo de Pai se não fosse pela tua graça. Eu não poderia me aproximar do Senhor, ter uma certeza inabalável no meu coração que eu sou filho, se não fosse pela sua maravilhosa graça.
isso deve citar louvor. Lembrando do amor de Deus, deve citar em nós louvor. Perceba que é o amor de Deus que o motiva a planejar a nossa salvação, na mesma medida em que esse amor nos incita a louvá-lo por tão gloriosa graça. Essa de nos amar, nos adotando, nos fazendo parte da sua família. Portanto, ao declarar que Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós, Paulo, ele quer informar a nossa mente, ele quer inflamar o nosso coração em adoração. Em adoração. Ao nos informar sobre o maravilhoso plano da salvação de Deus, Paulo nos incita a adorarmos. Pedro ficou a noite toda tentando pescar. Não pegou um peixe. Jesus se aproxima do barco e diz assim: vamos voltar para o mar. E Pedro fala: para quê? Para pescar. Ele falou assim. Aí Pedro pensa, né? Lógico que Pedro não disse isso, eu estou imaginando. Eu pesco desde menino. Meu pai me ensinou, e eu vi na minha experiência, que a hora de pescar, para ter bom resultado, é na madrugada. Agora não tem como. Tá bom, já que o senhor falou, vamos. E aí vem aquela pesca milagrosa. De tal modo que quando Pedro ele começa a puxar aqueles peixes, ele olha para Jesus e se prostra. O que ele faz? Ele adora. Ele reconhece que Jesus não é uma pessoa normal. E é isso que nós precisamos fazer diante de Deus. Precisamos reconhecer quem Ele é. Ele não é qualquer pessoa. Nós devemos sim vivermos uma vida cristã ordinária. Eu sou um homem ordinário, eu sou um marido ordinário, eu sou um pai ordinário, eu sou um pastor ordinário, mas tudo isso eu faço diante de um Deus que é extraordinário. Ficamos mais maravilhados quando nós refletimos sobre o que está envolvido nessa declaração do apóstolo Paulo. Vejam só, a identidade de quem ama. Quem é que ama? O Filho de Deus. A identidade de quem nos ama torna maior a qualidade do amor. Olha quem está amando. É o Filho de Deus, é o Deus Criador, Jesus. Qual é a atividade do amor? Ele se entregou por mim. A medida do amor de alguém por nós está na dimensão de suas atitudes por nós. Mas pense numa coisa. Qual é o perfil de quem é amado? Um pecador. Um pecador. Paulo, ele diz que ele era o principal dos pecadores porque ele foi perseguidor da igreja. Eu não persegui a igreja de Cristo, mas eu já blasfemei contra Cristo. E quando eu lembro das blasfêmias que minha boca proferiram como fruto de um coração totalmente avesso a Deus, eu me sinto pior dos pecadores. Mas o Filho de Deus se entregou e me amou. E Ele me fez um pregador do Evangelho. Deus pegou cada um de vocês aqui e está te transformando como luz neste mundo de trevas. Paulo, este principal pecador, como ele mesmo se denomina, perseguidor da igreja. Por isso que o apóstolo falava que o amor de Deus fazia correr, fazia pular, fazia dançar. Não! Constrangia! Constrangia. O amor de Cristo constrange. Porque a gente sabe que não merece. Mas que constrangimento era esse do apóstolo Paulo? Era um constrangimento de ele ficar envergonhado no seu canto, assentado, com medo, com vergonha?
Não, era um constrangimento que o motivava, que era combustível para ele viver cotidianamente, diariamente, ordinariamente, para a glória de Deus. Mas isso não é só para o apóstolo Paulo, é para mim, é para você, é para nós, é para nós. Em resumo, a vida cristã faz de nós adoradores da gloriosa graça de Deus. Os 3 Ds da vida cristã. Vamos lá? Descrição, dinâmica, demanda. Pais de twins. O meu não está aqui, então dele não vale. Mas pais de twins, saem daqui, compra um sorvete e fala assim: me fala qual é o versículo de hoje e os 3 Ds que você vai tomar todo esse pote de sorvete. Se falar, pode dar. Ou o Twins faz o seguinte: pai, fala os 3 Ds e fala o versículo. Se não falar, eu tomo todo o sorvete. Isso é a vida cristã ordinária. Terminando aqui. Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta é a vida cristã. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus. É assim que se vive a vida cristã, que me amou e se entregou por mim. Este é o propósito da vida cristã, que é o louvor, que é a adoração. Para terminar, uma frase. Na graça de Deus, na dependência de Deus, vivo a vida cristã ordinária como expressão de gratidão pela salvação que me alcançou através da obra de Jesus por mim. Na graça de Deus, vivo a vida cristã ordinária como expressão de gratidão pela salvação que me alcançou através da obra de Jesus por mim. Vamos colocar em pé? Vamos ler juntos esse versículo? Esse versículo não, mas essa frase, desculpa. Vamos lá? Na graça de Deus, vamos orar?